pessoal, professora Michele de Biologia. Nós iremos continuar com o assunto da aula passada, nós estamos estudando o reino Plantae, né? Então já vimos características gerais das plantas, reprodução, né? Então hoje nós vamos estudar o primeiro grupo de planta, que são as briófitas, que são aquelas plantas bem pequenininhas. Olha só, essa foto aqui eu tirei esses dias, né? Eu achei umas briófitas aqui na minha casa, coloquei aqui na palma da minha mão e fotografei para vocês verem a proporção da minha mão com as plantas, né? Elas são bem pequenininhas mesmo, ok? São pequenininhas por quê? Porque são o primeiro grupo de plantas que surgiram, né? Lembra do ancestral comum das algas verdes? Logo, o primeiro grupo de plantas que surgiu desse ancestral foram as briófitas, tá? Quais são as características das briófitas? São consideradas as primeiras plantas a habitar um ambiente terrestre, então tiveram um ancestral comum aquático, mas elas saíram do ambiente aquático e foram para o ambiente terrestre. São avasculares, ou seja, elas não têm vaso condutor de seiva, não têm xilema nem floema, né? O transporte é feito, os nutrientes são transportados de célula a célula por difusão. Então sai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então é assim que os nutrientes circulam nessas plantinhas, né? Já que elas são avasculares. E isso também faz com que limite o seu crescimento, né? Por isso que elas são tão pequenininhas, como vocês viram aqui na fotografia, né? Da minha mão em relação à briófita. São de pequeno porte, achatadas. Como não possuem vasos condutores, seus órgãos não são identificados como raiz, caule e folha. Então são chamados de rizóides, cauloides e filóides, tá? Por não possuírem, né, estruturas grandes e verdadeiras. Habitam lugares úmidos e sombrios. Então, aonde você encontra as briófitas? Geralmente em lugar que tem muita água, né? Por isso que fica aquele musgo, aquele lodo, né? E quando você pisa ali, você até escorrega pelo acúmulo de água que tem ali, né? E lugar que pega pouco sol, porque se o sol estiver diretamente em cima dessas plantas, o que vai acontecer? Vai evaporar a água, vai ficar um local seco e ela não vai conseguir se reproduzir. Não possuem flores, nem tubo polínico e nem sementes. São criptógamas, ou seja, plantas sem flores e dependem da água para sua reprodução. Por isso que elas vivem em ambiente, né, úmido, bastante água. Seus gametas masculinos são flagelados, que são chamados de anterozoides. Se deslocam apenas em meio líquido. Então, os gametas masculinos, chamados de anterozoide, só vai conseguir se locomover ao encontro do gameta feminino, que é a oosfera, se tiver o quê? Água. Por isso que eles são dependentes de água para fazer a sua reprodução, ok? Então, eles só se deslocam em meio líquido. Então, uma gotinha de chuva, um pouquinho de água que cai ali já é o suficiente. Eles são flagelados, então eles batem os flagelos para ir nadando ao encontro do gameta feminino. As briófitas são classificadas em 3 filos. Tem o filo da briófita, o filo da hepatófita e o filo da entocerófita, tá? Vou mostrar aqui a foto para vocês já já. Então, as briófitas, que é o primeiro filo, é representado pelos musgos, que são plantas que produzem rizóide, cauloide ereto e onde partem os filóides. Então, é aqui, ó, o rizóide, tá? Que é semelhante às raízes. Aí tem um pequeno estruturazinha aqui que é considerado caule, né? A gente chama de cauloide. E aqui as folhinhas, né? Que nós chamamos de filóide. Aí tem uma hastezinha aqui, né? Que no finalzinho tem uma cápsula que parece um sininho, aonde ficam guardados os esporos, tá? É muito difícil nós encontrarmos essa estrutura aqui. Na foto que eu tirei, olha, eu tenho uma estrutura sem a haste, né? E essa estrutura aqui com a haste.
é difícil você visualizar ela completa desse jeito, porque a briófita, a maior parte da vida dela, ela fica só com essa estrutura aqui, que é a estrutura gametofítica. A esporofítica é uma fase pequena, curta da vida dela. Então é difícil nós encontrarmos ela totalmente completinha assim. E eu tive até a sorte, né, de encontrar e fotografar para vocês. Ok? Então aqui voltando, ó, rizoide, cauloide e filóide. Essa parte aqui, tá, é o gametófito. E essa parte aqui, onde tem a haste, a cápsula com os esporos, nós chamamos de esporófito, ok? Aqui tem uma outra fotografia para facilitar a compreensão. E o gênero mais comum das briófitas é esse aqui, ó, esfagno. O outro filo são o filo da hepatófita e o gênero mais comum é a marcântia. Por que hepatófita? Porque ela lembra as células do fígado, né? Que são os hepatócitos. Por isso que ela ficou chamada, né, de hepatófita. E tem essa daqui que é o filo anthocerófita, que são os anthoceros, que elas são mais compridinhas assim, tá? Então são só esses três filos. O mais comum, né, que a gente mais encontra é a briófita mesmo. Qual é a importância ecológica das briófitas? Elas auxiliam a manter ali a integridade de encostas, né? Porque os seus rizóides, eles entrelaçam entre si e ali segura, né, as encostas para não desbarrancar, né? Assim também como as raízes de capim e de outras plantas seguram ali a encosta, a terra, para não desmoronar, né? Então ela ajuda nesse tipo de processo. Na jardinagem, as briófitas formam turfas que, misturadas ao solo, aumentam a absorção de água para as plantas. Já que a briófita precisa de um ambiente com bastante água, elas armazenam a água ali. E numa jardinagem, por exemplo, local que tenha outras plantas, as outras plantas vão se beneficiar porque o solo vai estar sempre úmido. E qual a planta que não precisa de água para fazer fotossíntese, né? Todas elas. Então, por isso que é importante, né, ter briófita por perto para garantir ali um pouquinho de água. As turfeiras produzem ácidos e substâncias antissépticas que matam fungos e bactérias. Olha só que interessante, né? Essas turfeiras, que é o conjunto de briófitas, liberam, né, substâncias, né, que são ácidos e substâncias também antissépticas que matam fungos e bactérias. Teve um caso que foi encontrado, né, um cadáver junto com essas turfeiras. Aí o cadáver estava totalmente preservado. Aí chamaram a polícia, foram ver tal, fazer investigação, né? A polícia forense foi lá investigar para ver o que tinha acontecido e fizeram a datação do cadáver e viu que ele tinha 150 anos que já estava ali naquele local, né? E estava totalmente preservado. Por quê? Porque essas substâncias aqui matam fungos e bactérias que são decompositores de matéria orgânica morta. Então, aquele cadáver ali não entrou em decomposição graças a essas substâncias, né, que estavam ali nas turfeiras, que as briófitas liberam e preservou ali o cadáver. É como se o cadáver tivesse em formol, né? Ou até melhor, porque manteve a pele e as estruturas do corpo intacto, né? Essa acidez, né, ajuda também a preservar animais mortos, conservação de cadáveres, como eu falei. Também é usada como combustível na obtenção de gás, né, usado para fazer o quê? A calefação doméstica. Então essas são as importâncias ecológicas da briófita. E aqui tem uma fotografia dessas turfeiras, né? Parece capim, mas não é. São conjuntos, né, de briófitas, todas elas juntinhas, formando esse aglomeradozinho ali, né? Que parece ter um capim, mas são realmente as turfeiras, tá? Como é que a briófita se reproduz, né? Então aqui temos uma fotografia do ciclo reprodutivo de um musgo. Então vamos lá. Nós temos as briófitas aqui,
vai liberar gameta masculino e feminino. Então, vamos ver essa briófita macho e a briófita fêmea, tá? Então, aqui eu tenho essa estrutura que vai liberar aqui, né, o gametófito masculino. Dentro aqui vai ter justamente o que? Os gametas masculinos. Então, olha só, eu tenho aqui a estrutura, que nós chamamos de anterídeo, que vai guardar ali o gameta masculino, tá? Que é o anterozoide. E aqui embaixo eu tenho a representação dessa estrutura, que é o arquegônio, que é uma estrutura feminina, que vai guardar ali dentro o gameta feminino, que é chamado de oosfera. Então, são duas plantas, o macho e a fêmea. O macho tem a estrutura anterídeo, que dentro vai guardar o gameta masculino, que é o anterozoide, e a fêmea tem a estrutura feminina, que é o arquegônio, que vai guardar ali o gameta feminino, que é a oosfera. Beleza. Choveu ou caiu uma água ali qualquer, você regou a planta e a briófita estava ali por perto, se beneficiou com aquela água que você estava regando a planta. Então, caiu um pinguinho de chuva ali ou água, o que vai acontecer? Os gametas masculinos, que são os anterozoides, vai chegar aqui na água e vai começar a se locomover, por isso que eles são flagelados, eles nadam, né, ao encontro de quem? Vai até a estrutura feminina, eles entram dentro do arquegônio e acham lá dentro a oosfera e vai fazer a fecundação. Só vai fazer isso se tiver água. Se não tiver água, como é que ele vai se locomover lá de dentro do anterídeo, entrar no arquegônio para achar a oosfera? Difícil, né? Por isso que essas plantas são dependentes da água. Vai acontecer a fertilização dentro do arquegônio, vai formar ali o zigoto, tá? Que é diploide, vai gerar o embriãozinho, que vai crescer, tá? E formar ali justamente a briófita adulta. Ela vai ter a fase gametófita, onde vai produzir gametas novamente, e tem também a fase esporófita, que é onde tem aquela cápsulazinha, né? Com os esporos. Se ela for fazer reprodução do tipo sexuada, é desse jeito aqui, tá? Os gametas se encontrando, formando ali o zigoto e dando origem à planta. E se for de forma assexuada, esses esporos aqui que são dispersos, né, no ambiente, vai cair ali na terra e vai nascer uma briófita com genética, né, igualzinho a que a originou ela, tá? Então é assim que vai funcionar justamente o ciclo reprodutivo desses musgos, ou seja, das briófitas. Tem uma musiquinha para facilitar o processo pedagógico, ou seja, aguardar essa reprodução, porque costuma cair bastante, tá, a reprodução de briófita nas provas. Então tem uma musiquinha aqui, né, para facilitar, aguardar esse processo. Vocês conhecem aquela música? É uma música bem antiga, tá? Quando eu era criança, eu escutava essa música na rádio e não se toca mais. Que é aquela música banho de chuva, banho de lua, um negócio assim, né? Como é que é mesmo? Toma um banho de lua, tananana, fico branca como a neve, tananana. Essa música aí, tá? Eu nem lembro mais, porque eu era criança quando tocava nas rádios. Mas é no ritmo dela que nós vamos cantar a música da briófita. Vou cantar uma vez para vocês aprenderem e depois eu quero ver vocês cantando junto comigo, tá? Ah, você não vai saber se eu estou cantando ou não? Ah, agora que é o problema, que é o esquema da situação. Vocês vão ter que gravar o vídeo cantando a musiquinha e mandando para o meu WhatsApp. Vai pagar esse mico sim, porque eu estou pagando mico aqui também, tá bom? Então vamos lá. A briófita é pequena, taranana, sem sistema vascular, taranana, anterozoidiosfera, pararara, tá querendo fecundar, tararara, mas para isso acontecer, tem que ter água.
Plim, 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 caem os esporos, plim, 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 vão germinar e o protonema, a planta irá formar, a briófita é pequena, taranana, sem sistema vascular, pterosodiosfera, tá querendo fecundar. Mas para isso acontecer, tem que ter água. Plim, 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 caem os esporos, plim, 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 vão germinar e o protonema, a planta irá formar. Então, o que é protonema? É justamente essa estrutura aqui, né? Que vai formar a planta adulta, tá? Então aqui, ó, os protonemas que depois vão crescer e formar a planta adulta, ok? Então é isso aí. Se tiver alguma dúvida, mande uma mensagem, tá? Vai ter um material de apoio que eu vou mandar exercícios para vocês, né, treinarem isso aí. E até o próximo assunto. Um grande abraço. Tchau, tchau.